E olá você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro Um Curso em Milagres. Hoje nós vamos começar o capítulo 7 e veja quanto nós já avançamos nessa jornada, como tem sido para vocês. Eu confesso que eu só penso em ler junto com vocês. E tem me trazido tanta satisfação fazer esse diário de estudos e saber que do outro lado estão vocês, é, também recebendo e me comentando no privado, às vezes aqui nos comentários. E tem sido muito satisfatório. Eu só penso nisso, gente. Só penso em me deliciar com esse bálsamo que tem sido essas palavras. E hoje eu tô com a sensação de que não vai ser diferente, porque o capítulo 7 fala sobre as dádivas do reino. Vamos lá? Vamos juntos? Seção 1, o último passo. O poder criativo de Deus e de suas criações é ilimitado, mas não estão em uma relação recíproca. Tu te comunicas inteiramente com Deus, como Ele faz contigo. Esse é um processo em andamento no qual compartilhas, e porque compartilhas, és inspirado para criar como Deus. Entretanto, na criação, não estás em uma relação recíproca com Deus, uma vez que Ele te criou, mas tu não o criaste. Eu já te disse que somente nesse aspecto o teu poder criativo difere do dele. Aqui o texto fala do seu, mas é o dele, de Deus. Mesmo nesse mundo, há um paralelo. Os pais dão à luz às crianças, mas as crianças não dão à luz aos pais. Não dão à luz aos pais. Contudo, elas dão à luz às suas crianças e assim dão à luz como seus pais. Acho que aí ficou bem clara, né, essa exemplificação. E E como começou, né, bem na energia que eu estava começando, que eu comecei o vídeo, o texto já começou sobre isso, né, no processo de se comunicar com Deus, como Ele faz com a gente, né, e que a gente compartilha, e porque a gente compartilha, é inspirado para criar como Deus. Olha como essas comunicações já estão ficando cada vez mais claras. Vocês também percebem isso? E eu só com esse primeiro parágrafo já me traz a lembrança, né? Na constelação é a mesma coisa, né? É, os filhos recebem dos pais e não conseguem dar aos pais o que receberam dos pais. Então, como seria a gente relaxar e receber de Deus também, né? Tudo que impede a gente de receber de Deus e tudo que impede a gente de receber dos nossos pais também a vida, né? Essa passagem para a vida que a gente tem hoje, que talvez a gente não viva inteiramente. Eu sei que talvez esteja um pouco fora do fogo das dádivas do reino, mas essa energia está vindo à tona aqui para mim. Então, e se isso puder exponencializar o nosso receber também? A gente começar recebendo a vida em totalidade que a gente recebeu dos nossos pais e ser grato por isso e saber que com Deus é a mesma coisa. Ele é um pai, o pai maior, ele é o pai maior. E ele dá e a gente recebe. É difícil ou como pode ser mais fácil? Voltando ao texto. Se criasses a Deus e ele te criasse, o reino não poderia aumentar através do seu próprio pensamento criativo. A criação seria, portanto, limitada e tu não serias co-criador com Deus. Assim como o pensamento criativo de Deus procede dele para ti, assim também o teu pensamento criativo tem que proceder de ti para as tuas criações. Somente desse modo é que todo poder criativo pode se estender para fora. As realizações de Deus não são tuas, mas as tuas são como as dele. Ele criou a filiação e tu a aumentas. Tens o poder de adicionar ao reino, embora não tenhas o poder de adicionar ao Criador do reino. Tu reivindicas esse poder quando vens a ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Ao aceitar esse poder como teu, aprendes a lembrar o que tu és.
O lugar das tuas criações é em ti, assim como teu lugar é em Deus. Tu és parte de Deus, como os teus filhos são parte dos seus filhos. Criar é amar. O amor se estende para fora simplesmente porque não pode ser contido. Sendo sem limites, não para. Ele cria para sempre, mas não no tempo. As criações de Deus sempre existiram porque ele sempre existiu. As tuas criações sempre existiram porque só podes criar como Deus cria. A eternidade é tua porque ele te criou eterno. O ego, por outro lado, sempre exige direitos recíprocos, porque é competitivo ao invés de ser amoroso. Está sempre disposto a barganhar, mas não pode compreender que ser como o outro significa que nenhuma barganha é possível. Para ganhar, tens que dar, não barganhar. Barganhar é limitar a dádiva, e não é essa a vontade de Deus. Unir a tua vontade à de Deus é criar como Ele. Deus não limita as suas dádivas de modo algum. Tu és as suas dádivas, de modo que as tuas dádivas têm que ser como as dele. As tuas dádivas ao reino têm de ser como as dádivas dele a ti. Eu dei só amor ao reino, porque acreditava que era isso o que eu era. O que acreditas que és determina as tuas dádivas, e já vou colocar aqui uma marcação para mim, que é a seguinte: o que acreditas que és determina as tuas dádivas, e se Deus te criou, estendendo-se a ti, só podes estender-te como ele fez. De novo, o que acreditas que és determina as tuas dádivas, e se Deus te criou estendendo-se a ti, só podes estender-te como ele fez. Ai, que eu quero parar, respirar e perguntar o que que a gente diz da gente, o que que a gente fala sobre a gente, o que a gente acredita. Faz uma lista aí, destrói, descria, pica em pedacinhos e fala: não mais. Eu sou filha do Altíssimo. Eu sou filho do Altíssimo. E se Deus me criou se estendendo a mim, eu só posso me estender também como ele fez. É leve isso para você? Gostaria de ter mais disso? Voltando ao texto. Só a alegria aumenta para sempre, já que a alegria e a eternidade são inseparáveis. Deus se estende além dos limites e além do tempo, e tu, que és co-criador com Ele, estendes o reino dele para sempre e além de todos os limites. A eternidade é o selo indelével da criação. O eterno está em paz e alegria para sempre. Pensar como Deus é compartilhar a certeza dele do que tu és, e criar como ele é compartilhar o amor perfeito que ele compartilha contigo. O Espírito Santo te conduz a isso para que a tua alegria possa ser completa, pois o reino de Deus é íntegro. Eu tenho dito que o último passo no despertar do conhecimento é dado por Deus. Isso é verdadeiro, mas é difícil explicar em palavras, porque as palavras são símbolos e nada do que é verdadeiro precisa ser explicado. No entanto, o Espírito Santo tem a tarefa de traduzir o inútil em útil, o sem significado em significativo e o temporário em intemporal. Ele pode, portanto, dizer-te alguma coisa a respeito desse último passo. Deus não dá passos, porque as suas realizações não são graduais. Ele não ensina, porque as suas criações são imutáveis. Ele não faz nada por último, porque criou em primeiro lugar e para sempre. É necessário compreender que a palavra primeiro,
quando aplicada a ele, não é um conceito de tempo. Ele é primeiro no sentido de que é o primeiro na própria Santíssima Trindade. Ele é o Criador primeiro porque criou seus co-criadores. Como ele o fez, o tempo não se aplica nem a ele, nem ao que ele criou. O último passo, entre aspas, que Deus dará era, portanto, verdadeiro no início. É verdadeiro agora e será verdadeiro para sempre. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo o que é eternamente imutável. Não muda por aumentar, porque foi para sempre criado para aumentar. Se tu o percebes como se não estivesse aumentando, não conheces o que é isso. Também não conheces quem o criou. Deus não te revela isso porque isso nunca foi escondido. A luz dele nunca foi obscurecida, porque é a vontade dele compartilhá-la. Como é possível que o que é inteiramente compartilhado possa ser negado e então revelado? E aqui já vou fazer uma pausa para um respiro, para a gente absorver todas as toda a primeira dádiva do reino sobre ser um co-criador, né? Acho que o primeiro item traz muito claramente a mensagem de que somos co-criadores em Deus, com Deus. E que o que a gente acredita que a gente é vai determinar o tamanho dos presentes. Mas se a gente é filho de Deus e a gente se dá conta da filiação, quantos presentes a gente pode ser e ter que, reconhecendo isso, a gente pode trazer de verdade para o mundo. E acho que vou ler mais um pouquinho. Vou para a próxima sessão. Item 2, a lei do reino. Item, sessão 2, na verdade, a lei do reino. Curar é o único tipo de pensamento nesse mundo que se assemelha ao pensamento de Deus, e devido aos elementos que ambos compartilham, pode facilmente transferir-se para ele. Quando um irmão percebe a si mesmo como doente, está se percebendo como se não fosse íntegro e, portanto, necessitado. Se também o vês desse modo, estás vendo-o como se ele estivesse ausente ou separado do reino, fazendo com que o reino em si se torne obscuro para ambos. A doença e a separação não são de Deus, mas o reino é. Se obscurece o reino, estás percebendo que não é de Deus. Curar, então, é corrigir a percepção em teu irmão e em ti mesmo. Vou repetir e vou marcar esta frase. Curar, então, é corrigir a percepção em teu irmão e em ti mesmo, compartilhando o Espírito Santo com ele. Isso coloca ambos dentro do reino e restaura a integridade do reino na tua mente. Isso reflete a criação, porque unifica por aumentar e integra por estender. O que projetas ou estendes é real para ti. Essa é uma lei imutável da mente nesse mundo, assim como no reino. Então, outra frase aqui. O que projetas ou estendes é real para ti. Essa é uma lei imutável da mente nesse mundo, assim como no reino. E lembra que no item anterior a gente falou sobre o que acreditas que és determina as tuas dádivas. E aqui ele está dizendo que projetas ou estendes é real para ti. Essa é uma lei imutável da mente nesse mundo, assim como no reino. Contudo, o conteúdo é diferente nesse mundo, porque os pensamentos que ela governa são muito diferentes dos pensamentos do reino. As leis têm que ser adaptadas às circunstâncias quando se quer que elas mantenham a ordem. A principal característica das leis da mente, assim como operam nesse mundo, é que obedecendo-as, e eu te asseguro que tens que obedecê-las, podes chegar a resultados diametralmente opostos.
Isso é assim porque as leis foram adaptadas às circunstâncias desse mundo, no qual resultados diametralmente opostos parecem possíveis porque tu podes responder a duas vozes conflitantes. Fora do reino, a lei que prevalece dentro dele é adaptada para o que projetas, tu acreditas. Essa é a forma na qual ela pode ser ensinada, porque fora do reino, o aprendizado é essencial. Essa forma implica que vais aprender o que tu és a partir do que tens projetado sobre os outros e, portanto, acredita que eles sejam. Eu vou ler essa frase de novo. Essa forma implica que vais aprender o que tu és a partir do que tens projetado sobre os outros e, portanto, acredita que eles sejam. Que mais é possível com essa mensagem? E voltando ao texto. No reino não há ensino ou aprendizado, porque não há crença, só há certeza. Deus e seus filhos, na segurança do que é, têm o conhecimento de que o que tu estendes, tu és. Essa forma da lei não é adaptada de modo algum, sendo a lei da criação. O próprio Deus criou a lei, criando através dela. E seus filhos, que criam como ele, a seguem com contentamento, tendo conhecimento de que o aumento do reino depende dela, assim como dependeu a própria criação deles. As leis têm de ser comunicadas se é que serão úteis. Com efeito, elas têm que ser traduzidas para aqueles que falam línguas diferentes. No entanto, um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca muda o significado. De fato, todo o seu propósito é mudar a forma de tal modo que se mantenha o significado original. O Espírito Santo é o tradutor das leis de Deus para aqueles que não as compreendem. Não poderias fazê-lo por conta própria, porque uma mente conflitada não pode ser fiel a um único significado e irá, portanto, mudar o significado para preservar a forma. O propósito do Espírito Santo ao traduzir é exatamente o oposto. Ele traduz só para preservar o sentido original em todos os aspectos e em todas as línguas. Portanto, ele se opõe à ideia de que as diferenças na forma são significativas, sempre enfatizando que essas diferenças não importam. O significado da sua mensagem é sempre o mesmo. Só o significado importa. A lei da criação de Deus não envolve o uso da verdade para convencer seus filhos da verdade. A extensão da verdade, que é a lei do reino, se baseia apenas no conhecimento do que é a verdade. Essa é a tua herança e não requer nenhum aprendizado. Mas quando deserdaste a ti mesmo, vieste a ser um aprendiz da necessidade. Ninguém questiona a conexão entre o aprendizado e a memória. O aprendizado é impossível sem memória, já que tem que ser consistente para ser lembrado. É por isso que o ensinamento do Espírito Santo é uma lição em lembrar. Eu disse anteriormente que ele ensina a lembrança e o esquecimento, mas o esquecimento serve apenas para tornar a lembrança consistente. Tu esqueces de modo a lembrar melhor. Não vais compreender as traduções dele enquanto escuta duas maneiras de interpretá-las. Portanto, tens que esquecer ou abandonar uma para compreender a outra. Esse é o único caminho no qual podes aprender a consistência, de modo que possas, afinal, ser consistente. O que pode significar a perfeita consistência do reino para aqueles que estão confusos? É evidente que a confusão interfere com o significado e, portanto, impede o aprendiz de apreciá-lo. Então ele diz: é evidente que a confusão interfere com o significado e, portanto, impede o aprendiz de apreciá-lo. Não há nenhuma confusão no reino, porque há apenas um significado. Esse significado vem de Deus e é Deus, porque também é o que tu és. Tu o compartilhas e estendes como fez o teu Criador.
Isso não precisa de tradução, porque é perfeitamente compreendido, mas necessita de extensão, porque significa extensão. A comunicação é perfeitamente direta e perfeitamente unida. É totalmente livre, porque nada discordante jamais entra. É por isso que é o reino de Deus. Pertence a Ele e é, portanto, como Ele. Essa é a sua realidade e nada pode agredi-la. Então, acho que dispensa qualquer comentário, mas o que a gente acha que a gente não é. E o que a gente não acha que a gente é. E o que a gente tem projetado sobre os outros que a gente acredita que eles sejam e que se tornou tão real para cada um de nós. E eu fiz algumas postagens, curiosamente, né, nessa energia, nessa semana, é, exatamente sobre essas coisas, sobre projeção e sobre consistência. E como, né, o Espírito Santo já está se comunicando e como a gente já pode ser canal de receber essas comunicações com total facilidade, a ponto que a gente não perceba nenhuma separação entre nós e o reino. E depois disso, o que mais vai ser possível? Se você quiser, confira a aba de comunidade aqui no YouTube. Confira também é, a playlist de exercícios que a gente tem feito diariamente. Comece no exercício 1, se você nunca fez nenhum. E que convite grandioso pode ser isso para você, se for leve aí, tá bom? Então nos vemos na nossa próxima leitura. Um forte abraço e até lá.